Oi, então vamos lá. No capítulo 1, que é o capítulo A Pessoa Humana, Vivente, Corpóreo e Espiritual, né, nós vamos perceber que muitas são as áreas do conhecimento que dizem respeito à pessoa humana. Mas em cada uma destas áreas tem uma abordagem setorial, né, na qual se trata de um aspecto da existência humana. Então, é por isso que muitas vezes esse substantivo antropologia, ele é acompanhado por um adjetivo, né? Nós vamos ver isso logo no início do primeiro capítulo, que existe a antropologia cultural, que se trata de usos e costumes da sociedade, antropologia psicológica, que estuda o quê? A conduta humana a partir do ponto de vista dos seus dinamismos psíquicos. Tem a antropologia social, que analisa as dinâmicas sociais, as dinâmicas relacionais do indivíduo, etnológica. Então, assim, existem algumas áreas que tratam o homem em algum aspecto. Mas na antropologia filosófica, nós vamos olhar o homem como um todo, né? Na sua riqueza de complexidade, o homem na sua versão criada por Deus. Porque o homem ele foi criado por Deus para ser inteiro, né? Nós somos matéria e forma. Mas nós não vamos analisar uma parte do homem, nós vamos analisar o homem globalmente. Então, a antropologia filosófica, ela reflete sobre o homem na sua totalidade, compreendendo os seus princípios fundamentais, como que o homem se comporta no mundo, como que ele age, como que ele aborda a forma como as coisas acontecem com ele, como ele lida com as situações do dia a dia, né? Então, eu preciso considerar o homem como um todo, na sua dimensão como um todo. Eu não posso negligenciar partes e nem estudar o homem como se ele fosse parte. Ele não é. Ele é um conjunto, ele tem uma dimensão inteira. Então, eu olho o ser humano nessa forma sistêmica. O que significa o quê? Que o homem ele é um sistema todo coordenado e esses elementos eles são compreendidos em referência ao todo. E o todo requer a interação das partes, né? Eu preciso entender como cada coisa funciona para que eu possa entender essa pessoa que está na minha frente. Como é que, da onde ela veio, como ela foi criada, como ela percebe o mundo, né, a sua perspectiva de mundo. Então a antropologia filosófica faz uma reflexão sobre a pessoa humana. Mas como o ser humano, ele é muito diferente de um animal, de uma planta, né? Porque o ser humano ele é um ser que tem inteligência e vontade. Eu vou começar a estudar a partir da minha autocompreensão. Então, o conhecimento que eu tenho de mim mesmo e a comparação que eu faço com os meus semelhantes. Então, conhecer a mim mesmo como um ser racional, moralmente orientado, buscando o quê? Sempre uma vida virtuosa, o cumprimento da minha finalidade natural, que é a causa última para que eu fui criado. Então, toda essa experiência originária e basilar, ela serve como um ponto de partida para essa análise filosófica. Então, quando eu descubro o outro, eu descubro a mim mesmo, porque nós somos seres relacionais, né? É uma percepção intuitiva da realidade, onde o sujeito ele tem consciência de si mesmo e do mundo ao seu redor. Essa experiência que eu compartilho, que eu vivo, que eu descrevo, essa experiência basilar, originária que eu tenho sobre mim, é uma experiência inicial para que eu veja o outro, né? A minha abertura para o mundo, para a reflexão. E a partir dessa reflexão, eu consigo construir um sistema de pensamento, entender a realidade e me aprofundar para que eu possa entender o outro que está diante de mim. Então, para que eu tenha esse entendimento de quem é o outro, eu preciso lembrar, eu preciso saber que o homem, ele tem liberdade de escolha, porque o homem é dotado dessa inteligência e vontade, né? O homem é um animal racional, ele tem essa liberdade de escolha. Né? E essas prerrogativas dão origem a duas formas mais elevadas do saber humano, que são a ética e a metafísica. Então, a ética, segundo Aristóteles, é um sistema que valoriza o desenvolvimento do caráter e das virtudes, como um caminho para uma vida plena, uma vida bem-sucedida, guiado pela razão, pela busca do bem comum. A ética pressupõe a liberdade de escolha no mundo do bem humano. E o que é o bem humano? O bem humano é a atividade das potências operativas do homem. E o que são as potências operativas? São as faculdades da alma, né? Nós vamos ver nos próximos capítulos, vamos falar sobre cada faculdade. Então, quando as minhas potências operativas, elas agem em conformidade com as virtudes, eu estou agindo da maneira que eu fui criado para ser. Então, nós podemos dizer que o fruto da vida ordenada é a felicidade, né? É um florescer, é eu saber me estabelecer, me fazer na vida.
né? E a metafísica é a parte da filosofia que se preocupa com a causa última e os princípios primeiros da realidade. Esse conhecimento ele proporciona ao terapeuta explorar as raízes mais profundas das questões dos pacientes, né? Eu vou abrindo portas para compreensão, para cura num nível profundo da existência humana. Então, se eu olho para esse ser humano que está diante de mim e parto do princípio que o ser humano é só aquilo que eu consigo ver, que eu posso medir aqui na minha frente, eu torno isso muito material. Isso é só material, né? Eu não posso reduzir o homem a uma matéria ambulante, somente a matéria, né? Então, se eu não souber essa antropologia filosófica, se eu não tiver um conhecimento de metafísica, sobre as coisas próprias do ser humano, do homem, eu não sou capaz de ajudar de forma efetiva o meu paciente, né? Eu acabo perdendo essa visão integrada do homem, essa visão de que o homem é um todo, e eu posso ter uma chance de cair naquela terapia do senso comum, né? Que durante a prática terapêutica ali, eu fico talvez numa remissão de sintomas, mas a gente acaba não chegando na causa do problema, de fato. Né? Então, para eu entender tudo isso, para eu ter esse conhecimento, eu preciso querer, né? Enquanto terapeuta, eu preciso querer, eu preciso me dedicar, eu preciso entender de onde o homem vem e qual é o fim último do homem. E aí, para eu ter esse entendimento de tudo isso, é muito importante que eu possa olhar para o padrão de excelência de pessoa. E quem é o parâmetro de excelência de pessoa? É Jesus. Jesus é aquele que foi maximamente pessoa, né? Jesus é aquele que veio aqui, se fez homem, e ele consegue nos mostrar qual é o padrão de pessoa. Como é que eu posso ser maximamente aquilo que eu fui criado para ser, né? Então, essa nossa visão de homem, ela deve ampliar o nosso horizonte de consciência, e tudo que está em Deus, né? Eu preciso enxergar essa realidade, eu preciso saber que o homem, ele é um ser criado, ele tem uma dependência. E Deus fez algo maravilhoso quando ele nos dá essa visão de que nós somos dependentes dele e que nós temos também que ter essa visão do alto. Nós temos que ter essa visão que não só aqui dessa visão terrena, mas uma visão que transcende as coisas dessa terra. Então, a antropologia filosófica, ela está aberta, né, para essa perspectiva teológica, essa receptividade da revelação divina. Nós podemos ver sobre isso na Suma Teológica, na página 102, tem uma explicação bem profunda sobre isso. E sobre esse assunto, nós também temos como exemplo Santo Agostinho, que quando ele escreveu o livro Confissões, ele mostra para nós como ele ampliou o horizonte de consciência dele. Ele fala com muita sinceridade a pessoa que ele era, a pessoa que ele buscou ser, todo esse trajeto da onde ele estava para onde ele chegou, né? Ele olha para tudo aquilo, fala: Deus, olha, eu não consigo, se não for com o Senhor eu não consigo, olha aqui o que eu tenho, eu preciso que o Senhor me ajude, a parte que eu tenho é essa, né? Então, é uma expansão do horizonte, é uma expansão de consciência, onde nós podemos ver numa pessoa que passou aqui por esta terra, né? Nós primeiro temos que olhar para aquele que é maximamente pessoa, que é Jesus, e nós temos todas as pessoas que já passaram por aqui, que nos deixam esse exemplo, que a gente pode sim se melhorar, expandindo a nossa consciência e olhando para o lugar correto, que é o nosso fim último, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo.